que acontece? A proposta desse mês, que o pastor, tem recebido uma direção de Deus, da gente trabalhar com temas, e tem sido muito bom, porque acaba trazendo para nós assim mais tempo para se falar de algumas coisas. E esse mês ficou da gente falar dos dons espirituais e do fruto do Espírito. E eu prego, a Luli prega, hoje inclusive a Luli seria o dia dela, a gente trocou. E sempre eu fico assim com aquele tema na minha cabeça, e eu fico pensando o que significa, o que significa fruto do Espírito. A gente falou bastante sobre o fruto do Espírito, principalmente nos estudos. O pastor trouxe mais aqui sobre os dons espirituais. Mas a gente falou muito do fruto do Espírito, que vocês conhecem, que está lá em Gálatas 5, 22, a gente vai ler, mas fala do amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, fé, domínio próprio. E a gente pensa assim, tá, legal, é fruto do Espírito, é o fruto do Espírito. E a gente fica assim, quando eu estava hoje pensando sobre essa palavra, me veio muito claro sobre caráter. Aí, é por isso que o pastor ficou ouvindo a minha mensagem, porque eu fui buscar o que é caráter e o que é personalidade. A gente não confunde os dois? Caráter e personalidade são coisas diferentes. Caráter, eu peguei no Google, você sabe que a gente não tem essa capacidade assim, mas é o conjunto de características e traços relativo à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. Caráter tem a ver com moral. Caráter tem, por exemplo, facilmente uma pessoa que era mau caráter antes de Cristo, quando vem para Cristo, precisa ser um bom caráter. Não é isso, gente? Era mau caráter, roubava, furtava, prostituía, fazia um monte de coisa errada. Quando vem para Cristo, uma das coisas que é transformada é o caráter, porque tem a ver com moral. Agora, quando a gente vai para a personalidade, aqui eu acho que eu botei lá atrás a questão da personalidade. A personalidade é diferente de caráter. É um conjunto de características psicológicas que determinam como uma pessoa pensa, sente e age. Então vamos lá, o que é personalidade? Existem pessoas mais esquentadas. Eu não vou falar da parte que a psicologia traz, por exemplo, melancólico, colérico, sanguíneo. Eu não vou trazer para essa parte, talvez técnica. Eu quero trazer para a parte que a gente fala, da maneira que eu falo, da maneira que eu gosto de falar, que vocês entendem. O que é personalidade? Existem pessoas mais esquentadas, sim ou não? Existem pessoas mais calminhas. Existem os calmos que são sonsos. Que é sonso, só parece que é calmo, mas na verdade não é. Isso é personalidade. Existem pessoas que vêm para Cristo, lá no mundo batia, arrumava briga, dava tiro, mas a personalidade, quando a gente vem para Cristo, ela muda? Sejam sinceros, personalidade não muda. Eu até escrevi a palavra aqui, ela é moldada. O caráter muda, tem que mudar, gente, pelo amor de Deus. Se eu era do mundo, eu roubava, eu vim para Cristo, eu não roubo mais. Eu era do mundo, eu me prostituía, eu venho para Cristo, eu não me prostituo mais. E eu posso falar uma lista de pecados. Se eu era do mundo, eu mentia, eu venho para Cristo, porque eu preciso ter um caráter diferenciado, porque eu estou em Cristo. Essa é uma introdução para a gente entender. Quando a gente fala do fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Porque é fruto, não é os frutos. É um fruto e não é meu, nem é teu. É do Espírito. Aquele que aceita Cristo,
Aceita porque o Espírito Santo tocou e veio morar dentro de mim, de você, e fez de mim e de você morada. Aquilo que antes não te incomodava, pelo Espírito que é santo mora dentro de você, começa a incomodar. Aquilo que antes você fazia, achava, eu tenho que viver porque a vida é para viver, quando você vem para Cristo e o Espírito Santo habita em você, começa a te incomodar, fala assim, eu não tenho que agir dessa maneira. Até aconteceu uma situação essa semana que uma pessoa me contou, que quase brigou, né, no trânsito, né? Porque é engraçado, né? É engraçado. Você precisa prestar muita atenção em você e você precisa se conhecer muito bem. Satanás, ele vai te tentar naquilo que você é fraco, né? A Salete, vou falar dela porque ela falou lá e não é segredo. A Salete, qual é o temperamento da Salete? Explosiva. Toma lá da cá. Magrinha, pequenininha, né? Abusada. Então, sempre quando o Satanás vai tentar a Salete com outra coisa? Vai tentar naquilo que a pessoa tem dificuldade. Aí a Salete foi comprar material toda feliz porque está fazendo obra no salão. É vitória, gente. A gente fazer uma obra é uma vitória. Juntando as moedinhas, né, Evelyn? Juntando as moedinhas e foram lá comprar. A Evelyn ainda fala assim, mãe, divide em várias vezes sem juros. Mãe, o que é para você falar? Quantas vezes você faz sem juros? E a Salete vai lá toda feliz. Aparece uma endemoniada, porque não era outra pessoa, parada no meio da rua. A Salete está parada com o carro para passar e a endemoniada com um shortinho curtinho, ainda vira assim a parte de trás, tipo assim, para afrontar. A pessoa que tem um temperamento forte, o que vai fazer? Então... Isso aí, foi exatamente isso. Bateu aqui na menina. A menina foi lá para afrontar. Você não está me vendo, não? Você não está me vendo? É porque Satanás, ele é sujo mesmo. Porque a gente tem que ficar ligado. E depois a Salete chegou lá no salão, constrangida. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Constrange ele, caramba... Que mulher endemoniada e tal. E eu falei, Salete, é exatamente isso que Satanás faz. Nos coloca em situações para a gente descredenciar o caráter de Cristo que precisa estar em nós. Eu estou tomando isso como exemplo porque a gente precisa se conhecer. Qual é o meu problema? E a Luli fala que é o dela também. Eu não sou explosiva. Eu não sou explosiva. Mas eu sou omissa. Porque eu não quero magoar as pessoas. Então eu não quero magoar, estou vendo a Davina indo errado. E não, vou falar não, que eu vou magoar a Davina. Aí a culpa é de quem? Minha, porque eu estou sendo omissa. Às vezes pessoas com temperamento tipo o meu, acabam sendo omisso. Então quando Jesus ele fala, quando Paulo, né, escreve para a igreja de Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, é o caráter, as características de Cristo que precisa estar em nós. A personalidade, ela não vai mudar. Mas não é aquela coisa assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, não é isso. É moldado. É moldado. A gente precisa estar sempre, vai estar sempre, até Jesus voltar, em total mudança. Mas o caráter, eu preciso ter uma referência. E qual é a minha referência? Jesus Cristo. Então vamos ler, gente, para não ficar só nas minhas palavras. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 22 ao 25, que vai falar do fruto do Espírito. Entenda bem. É o fruto, não é uma tangerina, não é uma laranja que tem gomo. É uma fruta inteira que dá dentro de mim, de você, através do Espírito. E conforme eu sou cheia do Espírito Santo, o que vai fluir de dentro de mim é a presença de Deus. Olha como que ele fala. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Na outra versão, temperança é domínio próprio. Para quem é espiritadinho, é nervosinho, como meu marido, como Salete, como Henrique, é espiritadinho.
Espírito Vitadinho. Dudu do nada. É trânsito. O problema do Dudu é trânsito. Do Henrique não, né, Henrique? Não é trânsito não, né? Olha o sorrisinho. Aí vem o domínio próprio. Porque a gente tem nossas lutas. Aqui eu só estou trazendo de uma forma mais leve, só para a gente entender. Todos nós temos as nossas dificuldades. Aí fala de domínio próprio. Mas você vê que o primeiro é o quê? É o amor. A maior característica de Cristo sempre foi o amor. Se eu preciso ter o caráter de Cristo, eu preciso ter o amor de Cristo. E foi interessante que na palavra devocional que a Evelyn trouxe, constrange a gente, porque ela fala assim, se Deus nos perdoasse igual a gente perdoa as pessoas, eu perdoei, mas não quero perto. Pensou se Deus fala isso pra gente? Eu não perdoei, mas não quero perto. É complicado, né? Quando a gente vai entrando mais na questão do perdão, vai entrando mais no amor de Deus. Porque o que nós tínhamos para Deus olhar para mim, olhar para você e nos chamar, e nos pensar? Eu sempre gosto de usar essa expressão. Ele pegou a gente, pensou a gente lá do mundão. Poderia estar lá até hoje. Mas ele falou assim, não, essa aqui é minha, esse aqui é meu, esse aqui é meu. E você, de repente, os teus olhos se abrem e você fala, esse lugar não é mais para mim, essa situação não é mais para mim, você vem para Cristo. A primeira característica de Cristo é exatamente o amor. E a gente vai ver várias vezes na Bíblia, ele demonstrando amor, compaixão. Os próprios discípulos dele, se fôssemos olhar de uma forma assim, humana, nenhum deles prestavam o melhor a Judas. O melhor, porque era o israelita mesmo. Os outros eram galileus. Galileus era como se fosse, desculpa a expressão, favelados. Jesus chamou um monte de favelado para andar com eles. E vocês sabem, no final, antes do Espírito Santo descer, Pedro foi lá, arrancou a orelha de Malco com a faca, estava com a espada, andando com Jesus com uma espada. E arranca a orelha de Malco, e Pedro nega, e Judas trai, e Tomé duvida, antes da descida do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo vem, ele faz essa transformação em nós, que eu acho muito bonito. A gente usa muito o verbo melhorar, né? A Bíblia, ela não tem o verbo melhorar. A Bíblia, ela vai falar sempre de transformação, transformar. A gente pode entender muito bem isso pela borboleta. Quando você vê uma borboleta, primeiro você vê aquela lagarta horrorosa. Lá em casa sempre tem muita lagarta. E ela é horrorosa. Horrorosa. Aí esses dias eu fui varrer, tinha lá um casulo. E daqui a pouquinho você vê a borboleta, não é mais uma lagarta, né? É até magrinha, até com as asas bonitas, é até colorida. O que Deus faz em nós é exatamente isso. Mas por que eu preciso entender que é o caráter de Cristo? Porque você precisa entender quem você tem alimentado mais. E eu quero ler, aí mesmo, no versículo 16, o que Paulo vai dizer, vai começar a dizer para essa igreja. 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Qual é o segredo para eu ter as características de Cristo? Qual é o segredo para eu ter o caráter de Cristo? Para que o amor seja algo vigente na minha vida. Para que a alegria seja algo que contamine quem está à minha volta. Para que a paz, eu seja uma pacificadora por onde eu vá. Para que eu tenha domínio, já que o meu temperamento, já que a minha personalidade é meio agitadinha, para que eu tenha o domínio, eu preciso me alimentar mais do Espírito. Andai em Espírito. Agora vamos lá. Eu trabalho, você trabalha, certo? A gente fica quanto tempo aqui na igreja? 2 horas no domingo. Quem consegue vir terça fica 1h30. Uma semana tem 7 dias, 24 horas por dia. Digamos que você durma 8 horas. 2 horas no domingo, 1h30 na terça, é suficiente? Quem aqui come só 2 vezes na semana?
faz jejum intermitente? Só come no domingo à noite e terça-feira. Comer comida? Ninguém. Por que a gente não pode fazer isso? Só quando a gente faz jejum. E mesmo assim o jejum não pode ser muito prolongado. Porque a gente vai ficar fraco e o nosso corpo começa a desfalecer. Por que a gente não tem esse entendimento com o que é espiritual? Se todo dia eu tomo café, eu almoço, há quem tome o lanche da tarde, há quem jante e ainda há quem faça a ceia da noite, né? Às vezes tem gente que faz 5 refeições no dia. Nada contra, não, só estou dando um exemplo. Por que a gente não faz a mesma coisa na nossa vida espiritual? Aí você vai dizer para mim assim, sabe por quê, pastora? Deixa eu te falar. Eu trabalho, eu durmo 8 horas e 8 horas... Davi não, né, Davi? 12 horas, né, Davi? 12 horas eu tenho que cumprir meu trabalho. 12 horas, eu não posso ficar lá lendo Bíblia lá no meu trabalho. Mas vamos lá. Andar em espírito é só isso? É só quando você abre a sua Bíblia? É só quando você ora? Aí a gente vai entrar numa dimensão que o Senhor quer nos levar, de que todos os nossos pensamentos, toda a nossa vida seja levado cativo à obediência a Cristo, porque todos nós temos pensamentos intrusivos, sim ou não? Do nada você pensa numa coisa que não tem nada a ver, e uma coisa ruim, já viu? Os pensamentos que entram, não é pensamento bom, tipo assim, vou fazer o bem, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer o bem, vou ler a Bíblia. Não, só que pensamento ruim. Matar para baixo. Vou matar, vou estrangular, que ódio. Não é assim, gente? Mas agora, quando eu entendo que para eu ter as características de Cristo, eu preciso andar em espírito. E andar em espírito é você estar ligado em Deus o tempo todo. Você está fazendo o teu trabalho, você não vai ser irresponsável. Inclusive, tem gente que não gosta de contratar crente. Por quê? Porque crente fala assim, eu tenho que ler a Bíblia, aí lê na hora do trabalho. Aí dá mau testemunho. Não é isso. Mas a gente precisa entender, eu ando em espírito o tempo todo. Eu levo meus pensamentos cativos a Cristo o tempo todo. Aí ele vai falar ali, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Essa palavra é difícil. É o desejo forte das nossas carnes. São as nossas inclinações. Todos nós temos. Se não é uma, são 2. Se não são 2, são 10. Todos nós temos inclinações. A nossa carne grita pelo pecado. A nossa carne quer fazer o que é mal. Paulo fala isso. Pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal está sempre perante mim. A gente está sempre tendo que desvencilhar de alguma situação que nos leva para o que é errado. Como que eu trabalho isso? Primeira coisa, começa a trabalhar sua mente. Começa a trabalhar seu pensamento. Levar os pensamentos cativos à obediência a Cristo. Eu queria ler um texto, está em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, 3. Porque lá ele está falando assim, andai no Espírito. Aí aqui Paulo fala assim, porque andando na carne, ele não está falando que ele não está desmerecendo lá não. Ele está trazendo uma informação para a gente. Porque ainda que a gente esteja aqui nesse mundo, e a gente tem os afazeres desse mundo, e a gente anda na carne, não é isso? A gente tem a nossa vida cotidiana, não militamos segundo a carne. Lá ele fala, não cumprirei, para a gente não cumprir com a concupiscência da carne. Embora a gente esteja aqui nessa vida, as nossas atividades, amanhã a Marcela vai para lá pegar planejamento agora, né? As aulas já vai começar amanhã? Tá, porque as aulas só vai começar em agosto, né? Dia 4. Então, ela nem sabe quantas crianças são. A escola é bacana, bem legal. Foi até surpreendente, né, Marcela? Foi bem surpreendente. A escola é legal, o lugar da escola é bacaninha. Um mundo novo. Então, ela vai para lá andando no espírito. Não, ela vai lá, ela vai se preparar, ela vai fazer, você no seu trabalho, eu no meu trabalho. A gente vai fazer o que é, mas a gente não milita segundo a carne.
É nisso que eu falo que a gente precisa estar ligado o tempo todo. Ligado com a tua mente. Olha o que tua mente está pensando. Às vezes tem pensamento que é tão rápido que chega aqui, pum. A gente já falou. Pum, já fez. Bateu, não tem nem filtro, como a gente fala, né? Não tem nem filtro. A gente precisa trabalhar isso. Olha o que ele fala no versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. O que seria carnal? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do culto começar, de uma situação que a Margarete e o Henrique está passando no condomínio deles. É um condomínio aqui, várias casas. Uma situação, um vizinho abençoado, liga a caixa de som, bem alta, para a casa dos vizinhos. Começa a que hora, Henrique? Ali. É o dia inteiro, mas ele coloca bem alto. Às vezes de madrugada. Quando a gente não tem Cristo, o que a gente faria? Gente, não parece mais fácil? Ou só eu que acho? Você vai lá dar uns... Entendeu? Falar, cara, ou revidar, ou comprar uma caixa de som mais forte, ligar com louvor mais forte, ou com funk, sei lá. Aí você vem para Cristo. Você não pode bater. Você não pode provocar a ira. É complicado, né? Mas o que a gente faz? A gente ora. A outra situação que ela está passando lá, Margarete e Henrique, é uma macumba, um ponto de macumba, que eles ficam batendo tambor de sexta, sábado e domingo, a madrugada toda. Gente, se vocês verem onde ela mora, é um corredor. Não é nem um condomínio, não é um corredor, quase porta com porta. E ele não deixa os outros dormir, não é só eles não. Só que o pessoal lá tem medo, porque não vai mexer com a macumba. Aí o que a gente vai fazer? A gente ora. Começamos a orar, certo? Um vizinho brigou com esse vizinho do som. E o vizinho do som está metendo o pé. A gente orou. Não precisamos lá bater. Não precisamos lá. A gente ora, porque as nossas armas, elas não são carnais. Seria mais fácil pegar uma arma e falar, né? Se a gente fosse... se você não abaixar, eu vou te matar. E a gente vê essas situações acontecendo o tempo todo na internet. De briga no trânsito, sair morte. De briga de vizinho, alguém morrer. A gente sabe que não dá certo. A gente usa as armas que não são carnais. E a macumba, esse final de semana, funcionou baixinho e foi rápido. Vamos continuar orando, igreja, amém? Vamos continuar clamando. A nossa oração não é que Deus quebre as pernas da mãe de santo, não. Também é outra coisa. A gente não ora oração vingativa. A gente está orando para que Deus converta. Deus vai lá e converte. Que seja mais uma casa de oração. Que seja mais uma casa de adoração ao Senhor. Aí vem Paulo, né, e fala... que ainda que a gente esteja nesse mundo andando na carne, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A gente às vezes não tem noção do que é uma oração. A gente vê Jesus, o caráter de Cristo. Qual era o caráter de Cristo quando estava andando aqui? Ele se retirava para ir para o monte orar. Estava cansado de um dia de milagres. Estava cansado de um dia pregando a palavra. Estava cansado. Em vez de dormir, para onde que Jesus ia? Para o monte. Os davam perdido em todo mundo. Ia para o monte orar. Não estou dizendo para vocês, igreja, para deixar de dormir para ir para o monte orar. Eu só estou dando um exemplo para a gente, que a gente às vezes está usando as armas erradas. A gente precisa usar as armas de Cristo. A gente tem o fruto do Espírito. A gente não pode andar com as nossas armas, porque as nossas armas são ruins, as armas carnais. Mas se a gente usar as armas que são espirituais, elas são poderosas para a destruição das fortalezas. Versículo 5 fala também, destruindo argumentos. Já tentou discutir com alguém, com um ateu, que tem os argumentos dele lá, porque não discuta não. Não gasta saliva brigando na internet também não, gente. Às vezes a gente quer brigar na internet, botar lá o nosso pensamento. Ora. E Deus vai te dar uma estratégia para você até falar com essa pessoa. Eu achei bonito o testemunho de uma menina que eu sigo, a Thaís. Ela é novinha. Ela parece que tem 12 anos, mas ela tem 24. E ela foi
ela foi para um canal do Feuca. Não sei se vocês conhecem o Feuca. Ela é muito parecida com ele. É um menino cheio de depressão, é conhecido na internet pelo jeito engraçado que ele é compridão, cabelo comprido, parece até um zumbi. E a garota dando lá no podcast, sei lá o que era, dando testemunho de Jesus. Aí ela perguntou para ela assim, ele perguntou assim, fala de um pecado que você teve. Aí ela falou assim, quando eu tinha meus 14, 15, eu era viciada em pornografia na internet. E começou a falar, mas Cristo, eu tentei sair pelas minhas forças, mas só o Senhor que nos ajuda a sair. Começou a pregar para o garoto. E eu falei, meu Deus, gente, que coisa bonita como que Deus usa. E depois no outro testemunho, ele contou assim, poxa, aquele dia que a Thaís veio aqui, ela fez uma oração tão bonita por mim, ele contando depois que ela fez uma oração para que eu conhecesse a Deus, para que eu pudesse me aproximar de Deus. Eu falei, gente, é isso. O evangelho é simples. Você vê Jesus caminhando, já que a gente precisa ter o caráter de Cristo. Você não vê Jesus botando holofote, vem cá, gente, eu curo. Olha, não, ele falava até o contrário, não conta para ninguém não, vai para tocar daqui a pouquinho tinha mais gente, porque a maior propaganda são as pessoas que contam para outras pessoas. Não precisa fazer alarde. Não precisa. E Deus, Ele quer nos munir dessas armas espirituais, até para a gente vencer nossos temperamentos. Porque tem certas situações que a gente fala assim, eu não consigo largar esse pecado de estimação. Quando eu vou ver, eu já fiz. Como que se vence isso? Usando as armas espirituais. Vamos citar algumas armas espirituais. Primeira, oração. Segunda, palavra de Deus. Segunda, ponto 1, declarar a palavra de Deus. Segunda, ponto 2, orar a palavra de Deus. Já tentou ler a Bíblia e botar na primeira pessoa? Vou falar de um salmo que a gente conhece muito bem. O Salmo 91. Fala aí que eu esqueci. Aquele que habita. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu, Ana, descanso na sombra do Onipotente. Já experimentou isso? Pegar a palavra para a sua vida e falar, eu quero viver isso em Cristo Jesus. Aos teus olhos, aos meus olhos, tem algumas situações que você fala assim, é impossível para mim. Eu ainda tenho muitas coisas para mudar. Eu não dou bom testemunho. Eu tenho um temperamento muito assim. Eu sou muito omissa. Eu minto ainda. Eu tenho dificuldade. Mas, gente, a gente precisa se encher das armas espirituais. Oração, palavra de Deus, adoração. O que é adorar, gente? Adorar não é louvor. Porque a gente fala assim, eu botei um louvor, eu gosto muito de fazer as coisas com louvor. Lá em casa eu gosto de botar um louvor. Eu tenho a Alexa agora, né? Então a Alexa, minha amiga, ela fala assim, bota, Alexa, já. Aí ela fica o dia inteiro lá, nananã. Mas no meio daqueles louvores, sempre tem um louvor que Deus me chama para perto e eu começo a adorar, eu começo a me render e eu começo a pedir perdão, Senhor, me perdoa. Porque é isso que é adoração. Adoração é quando você chama Deus para perto e você começa a falar, Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, eu me rendo a Ti, eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Você começa a entender um Deus que talvez está tão longe, como a gente falou aqui no começo, a gente tem aquele medo, porque Deus vai me fulminar, porque eu sou pecador. Foi isso que Isaías falou assim, eu tenho os lábios impuros e habito no meio do povo que tem os lábios impuros e os meus olhos viram o rei. Aí vem o anjo com uma tenaz, com uma brasa, purifica Isaías. Não precisa mais de anjo, com uma tenaz, precisa de confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Precisa de confissão de pecado uns aos outros. Confessai os pecados uns aos outros para serdes curados. Por que a gente muitas vezes fala dos nossos pecados aqui no púlpito? Das nossas mazelas. Para mostrar para você que a gente não é melhor do que vocês.
Assim como vocês passam por situações de dificuldade, como eu falei da Salete, a gente também passa. O Dudu agora fica zoando, porque eu fico assim, tá buzinando, porque agora eu buzino no carro. Bibi, bibi, sai da frente. Porque é uma coisa que irrita a gente, né, o trânsito. Ninguém está aqui para falar que é melhor. A gente está aqui para entender que as nossas armas, elas são espirituais. Oração, palavra, adoração, louvor, renúncia, confissão, rendição, reconhecimento de que eu e você não somos nada. Aí ele fala ali, olha, destruindo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa altivez, gente, é orgulho. Muitas vezes a gente não gosta de ser repreendido, porque somos orgulhosos. Mas Deus sabe que eu fiz isso porque... mas também minha mãe me ajudou. Mas também minha filha me irritou demais, por isso que eu fiz. A gente nunca fala que foi a gente, já viu? Mas também, estava nervosa. A gente nunca fala assim, Deus, eu errei, eu pequei. E toda vez que o Senhor nos confrontar, que a altivez caia por terra, porque a altivez se levanta contra o conhecimento de Deus. E a gente precisa entender isso, que caia por terra toda altivez e todo pensamento seja levado ao entendimento, à obediência a Cristo. Eu pensei uma coisa aqui, pensei só, amanhã eu vou fazer, eu estou com muita raiva da fulana de tal, deixa ela comigo. Você já repreende. Quantas vezes, eu estava ouvindo até isso, um testemunho de uma pessoa que estava dirigindo o carro, e ela ouviu uma voz assim, ela ouviu veio um pensamento dela assim, joga esse carro daí, bate com esse carro. E ela falou assim, e ela na hora falou, eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento. Quantos de nós não temos, não pensamento de jogar carro não, gente, mas pensamentos que querem te levar para o mal. Você acha que é Deus que te dá esse pensamento? Deus não dá pensamento para você ir para o mal. Deus nos quer mais perto, Deus nos quer mais próximos a Ele. Então, tendo esse exercício, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Essa semana eu tive uma experiência, assim, muito triste. Por que muito triste? Eu vou explicar. Eu fui convidada para ajudar numa EBF. Uma amiga minha, lá da academia, ela falou assim para mim, Ana, tem como você nos apoiar lá na igreja? Ela é da congregacional, muito perto lá de casa. Tem como você nos apoiar lá na EBF? Falei, legal, nunca mais a gente participa de EBF. Falei, tem sim. Me organizei. Foi quarta, quinta e sexta. Aí chegamos lá. Apoio é a melhor coisa que tem, né, gente? Você não precisa cantar, você não precisa pregar. Você só está apoiando. Elas fizeram a parte delas toda lá e tinha uma parte que tinha que dividir em classe. Aí eu fiquei com a classe das mães que levavam os filhos para a EBF. Aí eu fiquei com umas senhorinhas que estavam ensinando artesanato. Amei. Pano de prato, ensinando a pintar com estêncil. Cadê a Helena? A Helena gosta desse negócio de estêncil. Ensinando a pintar com estêncil, a botar barrinha. Falei, que lindo, que maravilhoso. Apesar de ver umas mães muito novinhas com as crianças. Falei, poxa, que legal, estou bem. Eu falei, poxa Deus, obrigada por me dar esse conforto. Esse foi o primeiro dia. Aí no segundo dia, a Marli chegou para mim e falou assim, Ana, vão te trocar de classe. Porque a classe das crianças de 11 a 14 anos, as professoras não tiveram domínio. Aí eu falei que você é grande, você tem a voz forte, você vai poder ajudar. Mal me conhece, né? Que eu sou igual a criança. Mas eu falei, beleza, meninos. A gente não tem noção como está esse mundo, gente. Na classe, tinha mais ou menos... Era só de menina, umas 20 e poucas meninas. Umas 5 meninas. Assim, eu nunca mais tinha contato com isso que a gente vive para a igreja. As meninas, a gente falou assim do sonho. Qual é o teu sonho? Elas não paravam de falar e elas afrontavam a gente o tempo todo. Afronta mesmo. Por isso que eu acho que ser professora é difícil, Marcela. Você é de criancinha, né? Que eu acho que é mais fácil. Gente, eu levei um susto, Marcela, porque nunca mais eu tinha visto, porque a gente, aqui na igreja, as crianças, né, tem o jeitinho dela, elas afrontando, e olha o sonho dela. O sonho, foi uma menina toda igual ao homem, o nome dela era Daphne, toda igual ao homem, que o sonho dela era namorar a outra.
O sonho da outra era entrar para a vida do Job, que eu nem sabia que o Job é o Job, né? O sonho de uma era, desculpa a expressão, igreja, transar com dois meninos, com dois ao mesmo tempo. Menina de 14 anos. E a gente falava, elas afrontavam assim, cadê? Uma falava assim, só porque eu sou preta, por isso você está me tratando desse jeito? Eu falei, minha filha, se você é preta, eu também sou. Minha mãe é mulata, eu também sou preta. E eu fiquei desesperada, que eu falei, meu Deus, e a tia, desse tamanhozinho, acostumada a ser professora, ela falou assim, eu nunca vi o que aconteceu esse ano. Eu falei para ela assim, a solução que eu tenho é pegar meu violão lá em casa e cantar, porque é o que eu sei fazer. Uma tia chegou lá, brigou, se você não está satisfeita, vai embora. Ela pensa que elas levantaram e foram embora? Elas faziam assim. Menina, afronta mesmo. Aí eu peguei meu violão e fui para lá cantar, e cantei, aí deu uma acalmadinha, aí cantei mais outro louvor, aí deu uma acalmada. Isso foi no segundo dia, no meu primeiro dia lá. Aí quando foi o terceiro dia, e uma chorando, olha que tristeza, gente, uma chorando, porque uma afrontou ela assim, o sonho dela é que a mãe dela leve comida para casa, porque ela não tem nada para comer. E a garota começou a chorar. Crianças assim, moram ali no Perereca, né, ali, depois do Sapo, né, o Perereca. E assim, crianças que você vê que não tem nenhuma referência de mãe, nenhuma referência de pai, nenhuma referência de família, que vão entrar para a vida do Job, que vão entrar, se Cristo não intervir, elas vão realmente viver uma vida de prostituição. E eu saí de lá muito constrangida com aquilo, que eu falei, meu Deus, como que a gente, como igreja, pode ajudar? Como que nós podemos fazer alguma coisa para essas meninas? No último dia, aí não tinha mais historinha para contar, estava a mesma coisa. Aí eu cantei, fiquei cantando, porque eu não sei, gente, brigar. Eu não tenho esse temperamento. Eu acho lindo quem briga, Salete. Eu queria ser assim um pouquinho, só um pouquinho assim, ser mais assim, firme. Eu não tenho essa facilidade. E eu fiquei cantando, aí juntou umas crianças para ficar cantando comigo. Elas conhecem os louvores. E a outra tia ficou dando aquele suporte. E eu fiquei pensando, meu Deus, que mundo que a gente está vivendo. A igreja precisa até acordar para isso, gente. Porque quando a gente fala de caráter de Cristo, o caráter de Cristo é a gente mostrar para o mundo, não uma característica minha, do meu temperamento ou da minha personalidade, ou do que eu acho que é certo, mas o caráter de Cristo para o mundo. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, não, ali tem um povo diferenciado. E eu achei bonita a atitude dessa igreja de fazer, eles fazem, e eles têm um núcleo que elas fazem lá no Perereca uma vez por semana, e convidando essas crianças para estarem lá. Mas ela falou que é muito mais calmo. E eu fiquei pensando assim, gente, como a gente precisa estar munido com as armas. Por isso que Deus quer nos usar, não só aqui na igreja. A Marcela lá dando aula, Janaína também é professora? A Janaína dando aula, a gente no nosso trabalho, os nossos vizinhos. Às vezes a gente está tão encruado dentro de nós mesmos, da nossa própria realidade, que a gente às vezes não olha a necessidade de quem está próximo. Aí essa semana me aparece lá o filho da minha madrasta adotiva, viciado, me pedindo dinheiro lá em casa. E contando, Rafael estava quase lá, que ele estava falando bem alto, eu falei, mas que esse cara? Eu falei, me contando a situação lá dele. Aí eu falei, filho, o dinheiro não tem minha comidinha, peguei umas compras, dei para ele. Ele, eu vou ficar vindo aqui. Aí, Dudu, Cristina. Eu falei, mas Dudu. Cristina, falei, Dudu, a gente vai fazer o quê? Deram o meu endereço para ele. Que ele perturbava sua tia Marli, agora me deram o meu endereço para ficar indo lá. E a gente fica assim, refém disso tudo. Que a gente consiga, ter as características de Cristo. O amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Para que as pessoas olhem para nós e vejam assim, um verdadeiro cristão, com suas debilidades, com suas dificuldades, com aquilo que a gente ainda precisa vencer. Todos nós estamos aí. Deixa eu dar uma notícia para vocês, tá? Uma notícia para mim e para vocês. Só vai melhorar quando a gente estiver na glória. Enquanto nós estamos aqui, estamos sendo transformados. E isso se chama santificação. Isso se chama, cada dia mais a gente vai sendo santificado, se tornando mais parecido com Cristo. E eu queria ler o último texto, que está lá em Efésios capítulo 4, 11.
Por quê? Esse mês a gente falou sobre dons e o fruto do Espírito. Por que Deus deu dons e deu fruto do Espírito? Jesus tinha os dons espirituais, sim ou não? Tinha todos os dons. Ele sabia, por exemplo, que Judas, ele tinha a palavra de ciência. Ele sabia que Judas ia vender. Ele sabia que Pedro ia negar. Tanto que ele fala antes. Jesus tinha todos os dons. Hoje, existe uma pessoa nesse mundo que tem todos os dons espirituais? Por que não? Porque somos o corpo. Eu tenho um, Helena tem outro, Margarete tem outro, o Simar tem outro. E o corpo caminhando com todos os dons, juntos, a gente vai manifestando Cristo nesse mundo, com os dons espirituais e com o fruto do Espírito. Não tem como eu ter todos e ser a bam e a igreja não ter. Você precisa entender que você tem pelo menos um dom. E foi falado aqui sobre vários dons, inclusive os dons de serviço, que está lá em Romanos, que quase ninguém fala. Hospitalidade, liberalidade, liderança, ministério, profecia, que não é eis que te digo, é a profecia da palavra, é você pregar a palavra. Línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas. São dons que existem para a igreja caminhar e desfrutar do caráter de Cristo nesse mundo. Olha o que diz aqui, para a gente terminar. É aqui em Efésios capítulo 4. Vou ler versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores e mestres, né? Por que ele fez isso? Por que ele distribuiu os dons na igreja? Por que ele chamou uns para terem funções diferentes? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pode continuar. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Olha aqui, olha só. Ao homem perfeito, a medida que ele vai usar. A medida da estatura completa de Cristo. Ele não usou a medida da estatura de Pedro, a medida da estatura de Abraão, já que Abraão foi o pai da fé, já que Moisés era o homem mais manso do mundo. Não, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Por isso que nós precisamos ter o caráter de Cristo. Porque vocês não precisam ser parecidos comigo. Vocês precisam ser parecidos com Cristo. Quando Paulo falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a gente tem um alvo a seguir. Pode continuar, meu amor. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pode continuar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. De novo, Cristo. É um corpo, mas existe um cabeça. E o cabeça não é o pastor. A cabeça é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, olha que coisa maravilhosa, é uma poesia, ó. Corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que Deus nos ajude em nome de Jesus a sermos essa igreja. E eu não falo da igreja só da casa, não. Porque aqui a igreja da casa, apesar de sermos pequenos, se junta com outros irmãos, com outras, até do mundo. Existem hoje irmãos espalhados para o mundo inteiro. Eu manifestando Cristo no meu trabalho, você manifestando Cristo no seu trabalho, você sendo exemplo dentro da sua casa. Aí a gente vai e consegue mostrar para esse mundo que ainda há esperança, porque nós temos o caráter de Cristo. Amém? A gente vai estar louvando ao Senhor.